em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 de Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 13 a 15, ok? O tema é: saia para o combate, porque Deus já foi adiante. Que o Espírito de Deus, porque você é terra fértil, já esteja trabalhando nesse solo maravilhoso, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer com que a semente dele, a palavra de Deus é como uma semente espiritual, ela vai cair e ela vai produzir, ela vai germinar e ela vai se tornar uma árvore e ela vai dar frutos. Então a sua vida frutificará em nome de Jesus, porque as escrituras assim o declaram. Louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, Bispa Cristiane, meus filhos, meu netinho, Uriel, minha mãe. Louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui conosco. Que bom que Deus te trouxe seguro, abrigado da chuva. Louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui reproduzindo o apostolado. Seja Deus a retribuir, renovar, sabe, as energias, a sabedoria e a sagacidade profética em nome de Jesus. Já abrimos, vamos lá. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale, ou seja, Davi havia se tornado rei de Israel. E antigamente, o livro de Reis, ele é um livro pós-exílio. O povo de Israel tinha saído da Babilônia, e o livro de Reis, as crônicas, os livros dos reis, é um livro que foi um registro onde aqueles que conheciam a história, os feitos de Deus, deixou registrado em literatura para que o povo se animasse, porque muitos estavam voltando do cativeiro, então eles estavam de certa forma perdendo a sua identidade como nação, sua cultura. E o escritor, ele, nesse capítulo de Crônicas, o 14, ele faz um contraste entre Davi e Saul. Por que que Deus aprovou o reinado de Davi, mas rejeitou o de Saul a partir do momento em que Saul não o obedecia? Saul estava mais preocupado em satisfazer a sua própria vontade e religiosidade. Mas aqui nós temos um exemplo, e assim que Davi foi perseguido por Saul, e ele se escondeu, e ele até mesmo fingiu que de certa forma estava perturbado mentalmente. Ele foi diante dos filisteus babando para poder encontrar abrigo, e durante um tempo os filisteus acolheram Davi. Só que quando Davi se tornou rei, eles se lembraram que Davi era aquele que havia matado o herói deles, que havia arrancado a cabeça de Golias. Então eles investiram contra Davi. E diz a palavra do Senhor: de novo Davi consultou a Deus. E este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas, ou seja, quando você ouvir o barulho, você vir a agitação das folhas das amoreiras. Só aqui na versão portuguesa, na Almeida Revista Atualizada e na NVI, que diz amoreira. Nós vamos ver mais à frente o que significa isso. Então, saia o quê? A peleja. Por quê? Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Então, amado, olha, essa noite é noite de você partir com tudo para o combate. Eu sei que muitos irmãos estão aguardando sinais de Deus. Os sinais de Deus ficarão claros para você a partir desta noite. Em nome de Jesus, oremos. Pai único, soberano,
Pai eterno dos espíritos perfeitos, o autor de toda boa dádiva, a tua palavra está sendo proclamada. Que ela, como um desígnio para as nossas vidas, acerte o alvo. Acerte, ó Deus, vá no fundo, vá no cerne das nossas questões, das nossas dúvidas, da nossa timidez, das nossas dúvidas no que diz respeito à espera de um sinal para que possamos partir para frente, seguir em frente, nos posicionarmos. É nesta noite, Senhor, eu creio que há algo maravilhoso que será liberado na vida do teu povo, Senhor. E eu sei que os sinais seguirão a pregação do Evangelho. Eu sei que nesta noite, Senhor, ficará nítido, ficará claro na mente, no espírito dos teus filhos, como eles precisarão se posicionar para que, ó Deus, possam receber de ti tudo aquilo que o Senhor já dispôs adiante de nós. Nós iremos em frente, sairemos para combater o bom combate da fé, porque o Senhor já foi adiante de nós. Em hoje, uma mensagem poderosa, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Nós vamos ver Davi enfrentando mais uma investida dos filisteus. Deus tem táticas, Deus tem estratégias, Deus tem sinais para todos nós nesta noite. Você crê nisso? Diga: eu creio que Deus tem sinais, Deus tem sinalização, Deus tem táticas, Deus tem estratégias para a minha vida. Creia que antes de sair para o combate, Davi, ele consultava a Deus e ele recebia uma orientação sobrenatural. Ele consultava a Deus, ele recebia uma estratégia espiritual, sobrenatural. Deus não só o orienta, mas Deus lhe garante, Deus lhe dá a promessa de que ele próprio sairia adiante para derrotar os seus inimigos. E Deus, esta noite, quer que você tenha segurança de que é Ele quem vai adiante de você para romper as fileiras do inimigo na tua vida. O inimigo não poderá conter o objetivo, o plano de Deus a seu respeito, para você. E eu não estou aqui, amado, tentando te motivar. Quem tem que fazer isso é o Espírito da palavra. E essa palavra, você nasceu dela, ela está lá dentro de você. Não foi água de batistério quem te renovou, quem te regenerou, quem te lavou para uma santa vocação. Foi a palavra de Deus, foi o Espírito através da palavra. Lembra quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos? E Pedro virou e falou assim: espera aí, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Que isso? Tu não podes fazer isso. E aí Jesus falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro: opa, peraí, então me dá um banho, lava o corpo todo. O que foi? Qual foi a resposta de Jesus? Não precisa, você já está limpo pela minha. Isso é o que a palavra de Deus gera na nossa vida. A palavra de Deus gera santificação. A palavra de Deus, quando misturada com a fé, ela gera em nós uma intrepidez, uma coragem. É quando nós verdadeiramente estamos conscientes de que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não te deu espírito de covardia, amado. E por favor, não estou te chamando de covarde, só estou dizendo para você o seguinte: Deus te deu espírito de poder. Deus te deu uma sabedoria que vem dele. Bispo, estou procurando essa sabedoria porque estou pedindo a Deus. Amado,
a palavra do Senhor diz que Deus não impropera nada a quem lhe pede sabedoria. Você está pedindo corretamente. Deus é o autor de toda a boa dádiva, todo dom perfeito. Nossa, mas vocês aqui nesse ministério, vocês só falam de coisas boas. Sim, porque o evangelho são boas novas de alegria, de paz. Os anjos, quando pronunciaram o nascimento de Jesus, eles falaram: paz na terra. A quem Deus quer bem. Deus quer o teu bem. Diga: Deus quer o meu bem. Amado, Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. Então Deus nesta noite vai te direcionar certinho. Pode ter certeza disso. Ele vai nos direcionar, Ele vai te dizer o momento certo de agir. O grande problema das pessoas hoje em dia estão em ser dirigidos por Deus. E o Espírito faz isso através do nosso espírito. Todo aquele, pois, que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o quê? Filho de Deus. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Porque você nasceu dele. Então Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem vai adiante de você. Ele será contigo. Então olha o que você tem aqui para declarar na sua vida. Deus é quem vai adiante da minha vida. Deus, Ele é comigo. Ele não me deixará, Ele não me desamparará. Por isso eu não temerei. É isso que você tem que falar. Aquilo que eu creio, eu falo. Então saia para o combate, amado. Deus já foi adiante. Nós temos que ter coragem para viver as promessas de Deus, amado. Versículo 8 diz: ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para o quê? Prender Davi. Agora olha só, Davi não ficou esperando não. Davi partiu para cima. Ouvindo o Davi, saiu contra eles. Olha só, a vida do cristão é um combate eterno, até que dos céus o Senhor nos resgate para descermos com Ele em glória. Ou se Ele não vier, Ele nos leve para si próprio. Todos nós temos um tempo aqui, amado. Se até lá Jesus não vier, nós seremos levados por anjos diante do seu trono. E eu quero que você saiba de uma coisa: enquanto isso não acontece, aqui é combate, é guerra. Amado, nós convivemos com guerras aqui o tempo todo. E as maiores guerras que às vezes nós temos aqui é dentro do próprio corpo. E principalmente daqueles que já saíram do corpo, mas tentam contaminar o corpo. Não é brinquedo não, desculpe a expressão acadêmica. Mas nós estamos preparados para o combate. Nós não nos intimidamos. Nós sentimos o impacto. Mas nós não ficamos chorando, amado. Chorar, sentar, chorar não resolve nada. Nós levantamos, erguemos a nossa cabeça e vamos para o infight, amado. Deus quer que você tenha coragem para viver as promessas. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no Vale dos Refaíns. Quando Deus libera uma promessa, e Deus estava cumprindo uma promessa na vida de Davi, de que ele seria rei de Israel, haverá resistências, você será perseguido, amado. Mas lembre-se, a promessa de Deus, que Deus te fez, ela vai se cumprir. E às vezes as pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho, elas não acreditam naquilo que Deus te prometeu. Azeite, você tem que acreditar, porque foi para você que Deus fez a promessa. Então pessoas não ficarão satisfeitas com o que Deus fará na sua vida. Não tem problema. Deus não fez a promessa para essas pessoas, Ele fez para você. Não importa se você, aos olhos humanos, não se vê como uma pessoa capaz, indicada para a função, para o ministério. Se Deus determinou, meu irmão, se Ele te habilitou,
Ele mesmo vai te conduzir a essa tarefa, Ele mesmo vai te conduzir a essa função, Ele mesmo vai cumprir aquilo que Ele já determinou a teu respeito. Versículo 10. Então Davi consultou. Mas antes, 1 de Crônicas, eu não coloquei aí. Vou ler aqui, 1 de Crônicas 17. E olha que eu revisei meus bolsos. 1 de Crônicas 17, 7 diz assim, anota aí na sua apostila. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas. O que é isso, bispo? Malhada? Eram ovelhas malhadas? Não. Malhadas era o local de cuidado das ovelhas. Você estava achando que Davi ficava lá no aprisco com as ovelhas bonitinho? Não, 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 não. Ele ficava por detrás do aprisco, no local onde se tirava o carrapicho da ovelha, onde se botava remédio, onde se dava banho, era o local de cuidado das ovelhas, os campos e pastos onde Davi cuidava dos rebanhos. Davi era um pastor humilde, e antes de ser exaltado por Deus como rei, Deus faz questão de mostrar que não importa se você é oriundo de uma família conceituada nesta sociedade. Não importa se as pessoas te conhecem ou não. O que importa é que o que Deus tem para você, Ele vai fazer. Ele fez na vida de Davi. E Ele disse, olha, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Você sabe o que significa isso aqui? Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem que fazer contigo. O que é com você, Deus vai fazer. Não olha para o irmão do lado, não olha para o irmão que saiu da igreja. É com você que Deus vai fazer, amado. É com você o plano de Deus. Então olha só, busque em Deus, sabe o quê? Os conselhos, nós precisamos da sabedoria de Deus. E ao seguirmos as instruções de Deus, nós temos que confiar na sua liderança. Porque nos momentos de batalha, Deus sai adiante de nós. Versículo 10, coloca lá HJ. Então Davi consultou o quê? A Deus. Eu vejo muitas pessoas tomando decisões sem consultar a Deus. Sem perguntar a Deus. Posso, faço, me orienta, me diz qual é a tua vontade. Tem pessoas que estão casando com base no emocional, com base nos hormônios, e depois, no fim das contas, vai colher as consequências. Tens que consultar a Deus. Vai ter que tomar uma decisão, é um novo negócio. Você tem que consultar a Deus. Você tem algum projeto? Você precisa mudar de emprego, senta com a sua família, mas consulte a Deus. Davi perguntou, subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos. Davi já tinha derrotado Golias, ele poderia muito bem ter ido de qualquer jeito, porque ele sabia, porque Deus havia ungido ele, amado, mas não, ele falou, Senhor, eu posso ir? Olha a humildade, olha a origem dele. Eu posso? Respondeu o Senhor, vai, sobe, porque os entreguei nas tuas mãos. É isso aqui que Deus quer que você ouça pela manhã, antes de você sair da tua casa. Meu Deus, parece que é coisa pequena, mas qual é o trajeto que eu tenho que pegar para ir para o meu trabalho? Porque às vezes Deus está te dando livramento, Ele livra do laço do passarinheiro. Às vezes é uma emboscada que está acontecendo ali, é um arrastão, alguma coisa, mas Deus tem anjos para te desviar do caminho. Então consulte a Deus,
Fale com Deus. Deus romperá com todo obstáculo na sua frente, amado. Deus não apenas dá vitória, mas olha só, Deus quebra todas as barreiras para o avanço da sua igreja. Seja lá o que for necessário para Deus remover de obstáculo na sua vida, Deus assim o fará. É montanha? Se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: monte, arreda-te, sai de onde você está, lança-te ao mar. Não há obstáculos para quando a nossa fé conectada com Deus, amado, embasada na palavra, não haverá obstáculos para mim ou para você. E olha só, crise não é obstáculo para que você tente uma carreira nova, para que você estude, para que você faça um aperfeiçoamento no que diz respeito às suas qualificações. Nunca é tarde para estudar. E Deus quer você habilitado. Deus quer você preparado. Então Davi honrou a Deus. Ele louvou ao Senhor, subindo Davi a Baal-Perazim. Baal-Perazim significa o rompedor de brechas. Ali os derrotou e disse: Deus, por meu... Agora olha só. Deus, por seu intermédio. Deus, pelo seu intermédio, romperá fileiras inimigas diante de você. Como quem rompe águas. O que é isso aqui, bispo? Você já viu quando acontece aquelas enchentes bravas? Teve uma agora recente em São Paulo. Você já viu a força da natureza? Como é que ela vai rompendo com tudo? Especialmente quando o homem tenta se estabelecer ou criar residência às margens de rios, às margens da praia, invadindo um espaço que não é seu. Está ali a Bel, que é arquiteta, sabe do que eu estou falando. Já viu como a água bate e arrebenta com tudo, muro? Já viu uma tsunami, amado? É isso aqui. Meu amado, Deus fará uma tsunami através de você, para quebrar todos os obstáculos. Não importa se é doença, não importa qual é o tipo de obstáculo que você tem na tua vida. Não importa se você é a minoria, eu não tenho alguém influente que vai me ajudar a chegar lá na frente. Não importa, você tem a bênção de Deus na sua vida. Olha para a vida de José, Deus era com ele, tudo aquilo que José fazia, Deus abençoava. Deus fará assim com você, porque ele já foi adiante de você, amado. Não fique intocado no seu posto de guerra, não. Vai para o combate. Deus é contigo. Davi fazia somente o que agradava a Deus. O que significa isso, bispo? Versículo 12. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Olha só. Nós temos que romper com tudo aquilo que desagrada a Deus. Amados, não se trata de ser... esse bispo é um abusador, psicologicamente, porque ele diz que eu não tenho que ter comunhão com pessoas que não acreditam naquilo que eu creio. É verdade. Se você quer usar essa palavra, você que nos assiste pela internet, eu sei que tu está ligado. É isso aí mesmo. Pode continuar falando. A Bíblia diz o seguinte: que nós temos que guardar o que? O nosso, porque é dele que procedem o quê? As fontes de vida. E outra coisa, Deus odeia o semeador de... Então, irmãos, olha só. Eu sempre digo o seguinte: que Deus me guarde do homem mau, do fraudulento, do enganador, do mentiroso, do fofoqueiro, especialmente
de pessoas que gostam de ficar dividindo o corpo nos bastidores. Eu odeio isso. Porque o Salmo 133, ele diz: é na comunhão, é na união, é na unidade que Deus ordena o quê? Deus ordena o quê? Então, amado, quem não está interessado em unidade, em comunhão, eu estou fora. Não quero saber quem está lá fora. Não estou disposto a entrar em litígio com aquilo que eu creio. Eu quero ter comunhão com quem respeita aquilo que eu creio. Quem não respeita o que eu creio, não faço a menor questão. Então, rompa com tudo aquilo que desagrada a Deus. Rompa com tudo aquilo que leva os comentários, sabe? Paulo já havia dito, um pouco de fermento. Vai fazer o quê? Vai levedar a massa toda, amado. Lembra de quando ele falou de Himeneu e Fileto? A linguagem deles é como câncer, corrói. Engraçado que estão fora do corpo, mas ainda querem contaminar o corpo. Eu estou fora. Eu prefiro ficar em paz com o que eu creio. E com tudo aquilo que nós construímos aqui dia a dia, amado. Não pense você, olha, o apóstolo é um guerreiro, amado. 46 anos. 46 anos. Enquanto que eu, a bispa Cristiane, a bispa Ana, estamos nos surpreendendo com algumas coisas que acontecem, com alguns rompimentos. O apóstolo já viu tudo isso. 46 anos vendo essas coisas. Não caiu nem à direita, nem à esquerda, mas se manteve firme naquilo que a palavra de Deus diz. E eu estou aprendendo da mesma maneira. Eu estou aprendendo da mesma maneira. Mas graças a Deus que nós temos pessoas aqui dentro que nos dão apoio, que nos dão sustentação. Não é mesmo, bispo Vladimir? Nós temos irmãos aqui, nós temos redes de sustentação, de apoio. Não é mesmo, pastora Luciana? Não é mesmo, minha bispa amada? Não é mesmo, pastor Renato? Nós temos pessoas aqui que oram pela gente. Nós temos pessoas aqui, sabe, que são um presente de Deus para nós. Que às vezes a gente nem fala as coisas. Não é mesmo, bispa Nilza? Mas mesmo assim nós recebemos da parte de Deus o bálsamo. Isso é o que importa. Então eu vou honrar e vou priorizar quem está aqui dentro. Eu não tenho nada a ver com os de fora. Mas não vou ter comunhão com quem não respeita aquilo que eu creio, amado. Está fora. Então Deus não apenas rompe barreiras físicas, mas Ele rompe barreiras espirituais. Ele rompe barreiras emocionais. Deus pavimenta o caminho para que a sua vontade prevaleça na sua vida. Então, o versículo 13, porém os filisteus tornaram e fizeram o quê? Uma investida no vale, ou seja, lá no versículo 8, eles foram a primeira vez, e agora eles voltam de novo. O que significa isso, bispo? O inimigo não vai te dar trégua não, irmão. Quando você tem uma vitória, oh glórias, ah lá, nós tiramos uns dias de descanso. Tu está pensando que a gente parou? É mensagem, é gabinete. O irmão, tem alguém conhecido, um irmão que possa ajudar? Esse é o barato da igreja. Desculpe a expressão acadêmica. Esse é o legal da igreja. Sabe por quê? Porque a gente se agita para um ajudar o outro. Porque nós somos, um corpo só. E eu não pego o telefone e falo assim, respeita meu momento. Porque não faço isso.
É como a minha mãe diz, você escolheu ser pastor. É claro, tudo tem um limite. Perfeito? Tudo tem um limite. Mas a vida de pastor é assim mesmo. Tem que cuidar das ovelhas. Tem que dar assistência às ovelhas. O negócio é que às vezes também o pastor precisa de um descanso para poder cuidar da ovelha. Mas nós não paramos. Então, os filisteus tentaram de novo. Aí você está crente, que acabou. Não, está tranquilo. Deus me deu vitória, já superei, subi um degrau. Quando você menos espera, lá vem o desgraçado de novo. Com o mesmo problema. E amado, olha, aqui dentro do ministério, vira e mexe, nós convivemos com algumas reincidências. São os filisteus, eles não desistem. Toda hora. Quando você pensa que você vai ter uma vida boa, eles fazem de novo uma investida no vale. Então, olha só, o inimigo ele nunca desiste, mas a vitória já foi decretada por Deus. Porque o Senhor já foi à tua frente. Olha só, Deus já foi à nossa frente, Deus já foi à tua frente. Persevere na fé, a fé é a chave para que você permaneça firme. Sede o quê? Vigilante. Ó, isso aqui dá uma mensagem, é a próxima, já estou dando spoiler. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Você sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão dentro de uma carreira militar, dentro de um exército. Permaneçam firmes. Não abram mão daquilo que vocês creem. E eu digo mais uma vez, eu não quero ter comunhão com quem não obedece ou não respeita aquilo que eu creio. Podem me chamar do que quiser, é o Bispo André que está falando. Aí eu vou botar aquelas letrinhas, né? Sempre tem aquelas letrinhas pós-filme, os créditos. Os créditos aqui é do Bispo André. Eu já sei que amanhã vai ter um zoom maravilhoso. Eu quero isso, amor. Falem mal, mas falem de mim. Mas falem de mim. Então, olha só. Obedecer é uma atitude de fé. Aquele que tem os meus mandamentos e esse, o que Jesus falou? Esse aí é o que? Diga, me ama. Esse é o que ama Cristo. A obediência é o maior ato de fé que podemos demonstrar, irmãos. Quando obedecemos a Deus, abrimos caminho para que Ele cumpra os seus planos. Versículo 16, fez Davi como Deus o quê? Você tem que fazer conforme Deus está te orientando na palavra dEle. E o que aconteceu? E feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até o quê? Gézer. Então, versículo 17, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez o quê? Temível a todas aquelas gente. Agora você sabe por que o cronista está escrevendo isso? Porque ele está dizendo o seguinte, ele está pegando os exemplos, está dizendo, olha aqui ó, Davi era um rei que buscava a Deus, que amava a Deus, que era obediente a Deus. Quando nós temos um rei que teme a Deus, as nações temem a gente. Então, você sabe qual era a mensagem que o cronista estava passando para o povo? Se nós fizermos o que os nossos patriarcas fizeram, se nós imitarmos, como Paulo disse aos Hebreus, aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, nós não voltaremos a ser escravizados por nações pagãs pelos gentios. Nada do que foi escrito aqui, amado, não tem um sentido, tem um contexto. E Deus quer que você entenda. Eu deixei esses dois versículos para o final, porque eles são muito importantes. Versículo 14 e 15, quando Deus ele fala, de novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu, não subirás após eles, mas rodeia-os por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Presta atenção,
A vitória vem pela obediência à orientação de Deus. Ele já foi a nossa dianteira, mas ele é como um general. Só que olha só, ele é um general diferenciado dos generais modernos de hoje em dia. Os generais de hoje em dia, sabe de onde é que eles ficam? Eles ficam como estrategistas. Eles ficam no QG. Enquanto que o exército está lá fora. O exército por terra, aeronáutica pelo ar, marinha pelo mar. Cada um com seus respectivos generais, seus respectivos comandantes, estrategistas de guerra. Mas ele, por si próprio, não vai para o campo de combate. Por quê? Porque ele é o cabeça da estratégia de guerrilha. Jesus não faz isso. Ele é o primeiro a sair na frente. Ele vai adiante. Ele é diferente. Amado, teu Deus é diferenciado. Teu Deus é diferenciado. Ele vai para o enfate na tua frente, irmão. Você acha que ele vai te deixar à mercê dos teus inimigos? Não vai. Ele vai na frente e olha, prepara o terreno para que você atravanque nele. E você lance os teus inimigos, todos eles por terra. Porque Deus já te deu a garantia de que Ele te dará a vitória. Ele vai te dar vitória nessa guerra. Deus, para estabelecer seu propósito a nosso respeito, Ele age com o seu poder para destruir qualquer força adversária. E aí, Deus dá um sinal para Davi. Vou te dar um sinal. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas, pelas folhas das amoreiras, então vai. Aí tu sai a peleja. Eu tenho certeza, embasado na palavra de Deus, que Deus vai trazer sinais, não sinais fora da palavra dele, não aqueles sinais que eu espero que aconteça. Não, amado, às vezes os sinais de Deus vêm de uma forma totalmente diferente daquilo que você está sentindo ou daquilo que você está entendendo. Porque Deus, Ele age da maneira como Ele quer. E às vezes o nosso coração, ele pode nos enganar. Deus nunca vai nos direcionar para algo que vá contra aquilo que Ele diz na palavra dEle. Ponto número 1 para ser orientado por Deus. Deus nunca se contradiz. Ele não vai te dar um comando que seja contra aquilo que Ele disse na palavra dEle. Não vai. Então, olha só. Quando você olha para essa palavra amoreira, não é amora. Sabe aquela amora gostosinha, maravilhosa? Aquilo é muito bom para a nossa mente, nosso cérebro, as nossas sinapses. Ela é muito boa, mas não é aquela amora. Essa palavra do hebraico, baka, significa amoreira, só é traduzida amoreira na NVI e na Bíblia portuguesa, ARA, Almeida Revista Atualizada. Quando você vai para a versão inglesa, ela é traduzida como árvore balsâmica, bálsamo. Então, esse termo, ele se refere a uma árvore ou um arbusto do tipo balsâmico. Está aí na sua apostila, você pode olhar aí, deixei até para você pesquisar mais um pouco. Que ao ser ferido ou cortado, o que vai acontecer com esses gominhos? Ele libera um líquido resinoso semelhante a lágrimas. Essa característica vai conectar ao radical da palavra, a raiz da palavra hebraica, baka, que significa chorar. Assim, as árvores de baka, elas trazem o que aqui? Quebrantamento, mas também trazem alívio de Deus. Então Deus, para aqueles que se quebrantam diante dele, Deus tem remédio. Deus tem alívio. E quando eu olho para essa planta, que era conhecida como uma resina curadora, ela tinha efeitos, ela tinha causas, ela era
aplicada com objetivos medicinais, curativos. Ela trazia alívio, ela trazia restauração. Então, as árvores de Baca eram um lugar onde Deus se manifestava, aqui no contexto profético, de forma sobrenatural. Então, amados, olha só, quando Deus disse para Davi, quando você ouvir os passos, e Deus está dizendo para você o seguinte, amado, que os passos que Deus quer que você ouça, é que Ele já colocou anjos para irem à frente, preparando o seu caminho. Foi por isso que o salmista, ele disse, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem, ele os livra e os guarda. Então, olha só, eu posso ouvir nesta noite barulhos de passos a seu favor, no campo de Baca. E olha só, Deus está, ou estará, curando, trazendo cura a feridas emocionais. Todos nós, às vezes, trazemos algo que ainda precisa ser fechado. Se você é uma dessas pessoas, hoje é a tua noite, hoje tem cura para você, hoje tem restauração. Então, quando nós olhamos o Salmo 84, 5, bem-aventurado o homem cuja força está em quem? Quem aqui está com a sua força, a sua fé e a sua confiança em Deus? Diga amém. Isso aí. Em cujo coração se encontram os caminhos, o quê? Aplanados. O qual, agora olha aqui, ó. Esse vale árido aqui é o vale de Baca. O qual, passando pelo vale árido, faz dele o quê? Um mananciais. Então, olha só. Os passos pelas folhas das amoreiras, a presença de Deus está ainda diante de você. E olha só. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Aquilo que antes era sem vida, árido, se torna fértil. O que na sua vida não tem mais vida? O que está dentro da sua vida que precisa ser, sabe, Deus precisa romper. Baal Perazim significa o rompedor de brechas. O que precisa ser rompido na sua vida para que você seja quebrantado e a sua vida se transforme num manancial, numa vida fértil? Ele diz, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E ele continua dizendo, vão indo, é o que nós estamos fazendo aqui, de força em força, cada um deles aparecendo diante de Deus em quem? Em Sião. Sião, igreja, é o povo. Então, assim como o som nas copas das árvores, que era a intervenção divina, Deus vai transformar as tuas lágrimas em riso. Aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, que precisa ser curado, Deus o fará. Então, irmão, você pode estar enfrentando uma grande dificuldade, uma crise, seja ela familiar, na sua saúde, financeiro. Davi enfrentava os filisteus. Parece que o inimigo, os filisteus, todos nós temos os filisteus que se levantam contra nós. Eu não sei qual é o teu filisteu que tem te confrontado. Mas olha só, Deus está dizendo para você, eu vou adiante de você. Olhe para as árvores de Baca. Olhe para esse vale, que antes era árido, e Deus o converte num manancial de vida. Preste atenção, Deus não te abandona, Ele vai à frente de você na batalha, Ele está contigo na batalha. Você pode estar quebrantado, você pode estar sem força,
Mas é nesse momento que Deus vai agir na sua vida. É nesse momento que a presença de Deus vai em teu favor, vai adiante de você. O que Deus ele quer de você? Confie e obedeça a direção dele. Talvez ele vai te instruir a mudar de estratégia. Às vezes nós temos que perdoar alguém. Às vezes nós temos que persistir em oração. Nós temos um culto aqui às segundas-feiras. Você que não consegue vir, você não sabe o que você está perdendo. Veja, eles aparecem em Sião, dia após dia, de força em força. Então, olha, seja qual for o seu caso, qual é o seu problema? Que é isso, bispo? Está parecendo que Deus é um solucionador de problemas. Eu não estou dizendo que Deus ele é um solucionador de problemas. Eu estou dizendo que Deus ele é um pai que cuida dos seus filhos. E nós estamos em um mundo que jaz no maligno. Então, amados, se Deus não cuidar de nós, quem é que vai cuidar? O som das copas já anuncia. O Senhor já foi à frente. Ele vai romper barreiras. Seus obstáculos serão destruídos. Porque Ele é aquele que transforma deserto em fonte. Davi esperou um sinal de Deus antes de agir. E Deus está te dando um sinal, ou vai te dar um sinal, assim que você chegar em casa, amanhã, um sonho, Deus vai te dar um sinal. E aí você avança, porque é a certeza da vitória. Porque a maior vitória já nos foi dada, lá em João 19:30. Quando ele disse, está consumado a minha vitória, a tua vitória, porque o Senhor, Ele é aquele que rompe as fileiras dos nossos inimigos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração final. Tive que alterar um pouco o culto por causa desse relógio, inimigo do pregador. Bispa Cristiane vai fazer a oração da fé. Em seguida ela vai dar a bênção apostólica, ok? E nós vamos terminar esse culto, sabendo que o Senhor já foi adiante. Então olha, não tenha medo. Não tenha medo de seguir em frente, de ir adiante. Porque Deus já foi. E Ele é a garantia da nossa vitória. Ele vai converter as tuas lágrimas em lágrimas de alegria, de felicidade, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque saímos daqui, Senhor, confiantes em Ti, com fé que o Senhor foi adiante. Estamos aqui, Senhor, esta noite, sendo encorajados por Ti através desta palavra, crendo que assim como Deus foi à frente de Davi, nós estamos também com Deus à nossa frente, preparando o nosso caminho. Senhor, se há algo que precisa ser mudado na nossa vida, se precisamos liberar perdão, se precisamos tomar atitudes diferentes, Senhor, nos capacite a cada dia para sermos pessoas melhores. Senhor, que o Teu bálsamo venha curar as feridas. Que o Teu bálsamo venha sobre nós, Senhor, nesta noite, mediante aquilo que foi pregado, esta palavra que caiu, Senhor, em terra fértil dos nossos corações, que já está germinando. Nós declaramos, Senhor, uma nova vida, com coragem, Senhor, para viver aquilo que Tu já preparaste para nós. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, por isso nós viemos aqui, Senhor, buscar de Ti os melhores conselhos, a melhor palavra, sabendo, Senhor, que contigo nós podemos todas as coisas. Nós podemos derrubar gigantes, nós podemos derrubar barreiras, que o inimigo não tem vez sobre a nossa vida.
porque a nossa vida te pertence, Senhor. Nenhum mal pode resistir. Mesmo que o inimigo intente contra nós, Senhor, já foi derribado toda seta do inimigo, toda arma forjada não prevalecerá, todo laço do passarinheiro já foi desfeito, Senhor. Porque estamos aqui diante de Ti em obediência, com atitude de fé, Senhor, sabendo que o Senhor já preparou o caminho para a nossa vitória. Seremos, Senhor, obedientes à Tua palavra, sabendo, Senhor, que a obediência gera honra diante do Senhor, porque a nossa vida, Senhor, é para Te servir e para honrar o Teu nome, para que através da nossa vida o Seu nome seja glorificado e exaltado. Por isso nós declaramos, Senhor, cura, livramento, transformação, o Teu sobrenatural na nossa vida, Senhor. Que haja bênçãos sem medidas sendo liberadas neste lugar, Senhor. Porque através da união o Senhor ordena a bênção. Estamos aqui, Senhor, em união, em unidade, Senhor. Sabendo que o Senhor transforma a dor, o choro, a aflição, em vitória, em plenitude. Sabemos que neste momento o Senhor está trabalhando, modificando, transformando situações, Senhor. Porque a Tua palavra diz que tudo irá cooperar para o nosso bem. Então, mesmo que não estejamos vendo agora, tudo está cooperando para o nosso bem. Porque a Tua palavra diz que o Senhor age em todas as coisas, para que haja um fim proveitoso. Nós não vamos nos ater às situações, a más notícias, a qualquer situação que tenha chegado até nós, porque o Senhor é maior que todas as coisas. O Senhor já foi adiante, já preparou o caminho. Mas nós precisamos tomar passos de fé, seguir adiante, agindo. Senhor, ninguém pode impedir. E nós nos agarramos a essa palavra, saímos para o combate, porque sabemos, o Senhor já nos deu a armadura da fé. O Senhor já nos armou e nos capacitou para enfrentar qualquer situação, porque Ele já foi à nossa frente. Ele já preparou o caminho. Por isso, Senhor, nós permanecemos firmes e inabaláveis, confiantes, porque estamos seguros sobre a rocha, que é Jesus. Sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é galardoador daqueles que o amam. Por isso, Senhor, nós confiamos, com fé, Senhor, que aquele que fez a promessa é fiel. Já foi adiante de nós. Ele foi adiante de nós. Não temas, não te assombres, porque eu sou contigo. Não temas, não te atemorizes, porque eu sou contigo. Não importa o exército filisteu que se levante. Davi, sem experiência de guerra, era um jovem, mas ele confiou e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Apenas com uma funda, amados, e 5 pedrinhas. Não importa, aquilo que o Senhor te deu é aquilo que Ele vai usar para te honrar. Aquilo que o Senhor te deu é aquilo que Ele vai usar a teu favor. Não importa se é pequeno, não importa se parece aos olhos humanos algo impossível ou algo insignificante, mas o Senhor transforma, o Senhor usa aquilo a seu favor. Por isso vamos confiar no nome do Senhor dos Exércitos, que vai à nossa frente, que já derrotou os filisteus, que já nos deu a capacidade, o poder para agirmos em nome dEle.
Em nome de Jesus nós agimos. E assim seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados pelo Senhor. Teremos um resto de semana em perfeita vitória. Retornaremos à casa do Senhor na ceia no domingo com o nosso apóstolo, com coração grato, porque já veremos frutos da palavra que foi liberada no dia de hoje. Assim nós cremos com fé e tomamos posse em nome de Jesus. Amém.